Boa noite a todos. Boa noite para quem está ao vivo e quem for ver depois. Boa tarde, bom dia, ou quem está em algum outro lugar diferente, ou algum outro fuso horário. O cumprimento de acordo com o horário que esteja assistindo. Bom, meu nome é Luiz Daniel Seta, eu sou neurocirurgião, e hoje a ideia é conversar um pouco com vocês sobre o papel da cirurgia na doença de Parkinson. E depois, ao final vou ter uma pequena aula para mostrar para vocês, e ao final dela, a gente abre para perguntas. Uma parte, eu imagino que uma parte das perguntas que deixam as pessoas mais curiosas devem eventualmente ser explicadas durante a aula, mas se eventualmente não acontecer, no final a gente abre um espaço para perguntas e tentaremos explicar o mais efetivamente possível. Então, se o pessoal da produção puder colocar o primeiro slide, a gente já começa conversando. Muito obrigado. Então, vamos conversar hoje sobre o tratamento cirúrgico na doença de Parkinson. A doença de Parkinson não é uma novidade na humanidade. Próximo slide, por favor. Já na Índia antiga, há 2000 anos antes do nascimento de Cristo, já tinha o diagnóstico, já tinha escritos que descreviam uma doença, que é a doença de Parkinson. Obviamente não tinha esse nome, mas já tem registros dela mais de 2000 anos atrás. E claro, com o passar dos anos, próximo, por favor, já as coisas foram cada vez mais acrescentando detalhes, possibilidades de tratamento. Esse senhor aqui é Galeno, já no começo, por volta de 170 depois de Cristo, também já conseguia fazer o diagnóstico de uma paralisia com tremores. Como eu falei, nessa época não tinha ainda o nome de doença de Parkinson, mas ele já descrevia bem a situação dos pacientes e, claro, nessa época já se procurava fazer alguns tratamentos. Não eram tão efetivos assim, mas já procuravam-se tratamentos para a doença de Parkinson. Próximo. A doença de Parkinson, propriamente dita, na verdade, vamos ser justos, esse daí é o senhor James Parkinson. Ele nunca chamou a doença de Parkinson pelo próprio nome, mas isso em 1817 ele escreveu esse ensaio sobre uma paralisia com tremores. E ele, baseado em 6 casos, ele era inglês, baseado em 6 casos, um médico inglês, ele baseado em 6 casos, ele descreveu, nessa época se descrevia bastante cada caso, então ele descreveu, fez desenhos e basicamente ele que lançou o diagnóstico moderno de doença de Parkinson. Mas como eu falei, ele não era tão egocêntrico assim, ele nunca chamou a doença de Parkinson. Próximo, por favor. E isso se deveu a esse senhor aqui, cerca de 60, 70 anos depois dos escritos dele já, ou seja, James Parkinson escreveu no começo do século XIX, esse senhor aqui, que é o Dr. Charcot, na França, ele era francês, ele pegou esses ensaios. Na verdade, ele ajustou um pouquinho mais, ele descreveu alguns sintomas que ainda não constavam lá, e ele sugeriu que se chamasse de doença de Parkinson. Isso já no final do século XIX. Então, o que nós entendemos modernamente como Parkinson, doença de Parkinson, já foi descrito e bem descrito já no final do século XIX, ou seja, há pouco mais de 100 anos já temos os sintomas da doença de Parkinson bem sinalizado, bem explicado, categorizado, e também já se fazia a distinção tanto da doença de Parkinson como o parkinsonismo, ou seja, sintomas semelhantes ao Parkinson, porém que eram causados por outras doenças que não o Parkinson, mas isso a gente não vai discutir hoje aqui com vocês. Próximo, por favor.
Então, basicamente, os sintomas principais do Parkinson são os tremores, que a maioria das pessoas que não conhecem o Parkinson já ouviram falar de tremores, e outros que são menos conhecidos, mas, claro, as pessoas que têm Parkinson sentem muito bem, que é uma rigidez muscular, que é uma movimentação lentificada, e foi na verdade, a contribuição do Charcot, a descrição do Sr. James Parkinson. Essa movimentação lentificada, também chamada de bradicinesia, foi um acréscimo às descrições de Parkinson feitas pelo Charcot. E problemas de equilíbrio. Próximo, por favor. Que a gente vai ter um pouco mais ampliado esses sintomas, porque assim, a gente falou basicamente de sintomas motores, como a bradicinesia, que é essa movimentação lentificada, uma alteração no tom da voz, começa a diminuir o tom da voz desses pacientes, a rigidez muscular, né, os tremores, que são também bem conhecidos, aí começa, por conta da rigidez muscular, uma dificuldade de marcha, e muitas vezes distonia, que é uma incapacidade de controlar os movimentos. Mas não é só de sintomas motores que o Parkinson vive, tem também sintomas não motores. Alguns podem ter alterações, quadros confusionais, sonhos vívidos, alteração no olfato, na diminuição do olfato. Isso nem todos têm, claro, esses são sintomas principais, nem todo mundo tem tudo. Além disso, sudorese, alterações do trânsito gastrointestinal e alguns até mesmo dor. Como eu falei, isso é um espectro de sintomas, um espectro dos sintomas e sinais do Parkinson, mas nem todo mundo tem todos esses sintomas. E, obviamente, quem conhece o Parkinson, ou que tem alguém próximo com Parkinson, já deve reconhecer aí boa parte dos sintomas, ou que sente ou que vê. Próximo. E quanto ao tratamento? O tratamento, na antiguidade, isso já na Ásia, em outros lugares, até na América Central, usava, entre outras coisas, isso daí que se chama Mucuna pruriensis, ou também chama conhecido atualmente como feijão da Flórida, que é uma vagem, como você vê, com as sementes, elas têm uma grande quantidade de uma substância, que é a substância que está em falta. Na verdade, no Parkinson, a falta de uma substância, para quem nunca ouviu falar, chamada dopamina, no sistema nervoso central, em algumas regiões específicas. E nessa vagem, nessa semente, ele tem uma grande quantidade de precursores da dopamina, que são usados até hoje como uma medicação para tratamento do Parkinson. Só que o problema dessa semente é que, além da dopamina, ela contém outras substâncias. Então, melhora o Parkinson, mas pode levar a alucinações e outros problemas neurológicos associados. Mas, há 2.000 anos atrás, 1.500 anos atrás, 1.000 anos atrás, era o que nós tínhamos. Próximo. E, por incrível que possa parecer, modernamente, como eu conversei com vocês, o Parkinson, o nome Parkinson, na verdade, tem pouco mais de 100 anos para essa doença de Parkinson, ele muito precocemente, embora fosse tratado com outras medicações, derivados do ergot, algumas outras medicações por via oral, mas muito precocemente ele começou a ser tratado também com tratamento cirúrgico. Em parte, deve-se a alguns médicos, inclusive esse senhor aí no meio, que é o Sir Victor Horsley, que é um médico inglês, e que ele fazia estimulações. Ele fez uma boa parte do mapeamento do sistema nervoso através de estimulações, onde ele estimulava áreas do sistema nervoso central e obtinha como resposta ou aumento de função ou inibição de função. Ele conseguiu fazer um belo mapeamento, e ele criou esse aparelhinho que está à direita da tela, que é o aparelho de estereotaxia. Inicialmente,
ele usava em animais e depois também com seres humanos. Parece algo extremamente complicado, alguma coisa do medieval, mas não. Isso daqui fez um grande salto no tratamento de algumas doenças. Por quê? Porque é muito difícil, porque em algumas situações, e no Parkinson elas, você tem alvos para o tratamento cirúrgico da doença que são muito pequenos. E é muito difícil achar. E hoje em dia já ainda é difícil achar com ressonância, tomografia e outras coisas que nós temos. Nessa época ele tinha basicamente raio-x. Então era mais difícil ainda ele achar pontos. E como a cavidade craniana, o crânio em si, ele é irregular, ele é arredondado, porém irregular, é muito difícil você achar os pontos que você quer livremente, ou seja, você precisa de uma precisão muito grande. O que ele conseguiu com esse aparelho de estereotaxia? Vou de uma forma bastante pouco científica, mas ele transformou o espaço em um cubo. Então, através desse cubo, ele consegue calcular tridimensionalmente um ponto e as coordenadas desse ponto, tanto em altura, em profundidade e largura, ou seja, x, y, z, ele consegue achar nesse cubo e, com isso, ele facilita achar esse ponto e chegar a esse ponto, geralmente através de agulhas ou outros apetrechos que a gente vai ver mais para frente. Então, esse também foi um grande salto no tratamento e ele começou com estimulações elétricas inicialmente, outros tipos ou tentar colocar medicação nos lugares para conseguir tentar a resposta. Então, digamos que o tratamento cirúrgico no Parkinson ele começou bem precocemente, embora, como eu falei, eles já tinham tentado medicações e tal, mas não com respostas muito boas. Próximo. E um outro grande salto no tratamento do Parkinson foi feito por esse senhor, que é Irving Cooper, já por volta de 1950. O Sir Victor Rossley é final do século XIX, início do século XX. Esse senhor aqui, ele já se preocupava com isso, com estimulação, mas a maior descoberta dele foi feita por acaso, quer dizer, não por acaso, por um acidente. Ele estava fazendo um acesso para tentar fazer uma estimulação em um determinado lugar do cérebro e esse acesso ele estourou uma pequena artéria. Essa artéria é importante, ela vai irrigar algumas regiões do sistema nervoso central e ele precisou, não teve jeito para controlar o sangramento, ele precisou fechar essa artéria e, claro, fechou a artéria, parou o sangramento, maravilha, porém, para frente dessa artéria parou de receber sangue. Então, ele produziu um pequeno isquemia, um pequeno AVC nesse paciente que, para surpresa de todos, acordou muito bem. Era um paciente parkinsoniano. E o paciente acordou muito bem. A preocupação é que acordasse com o lado mais fraco e tal, não acordou nada disso. Ele não só não acordou com o lado mais fraco, como o lado que o pessoal que esperaria que ia ficar mais fraco por conta dessa isquemia, desse AVC, ele acordou sem tremor. E com base nisso, eles começaram a estudar outros alvos para controlar o tremor do Parkinson. Ou seja, isso nós estamos falando em 1953. Então, nós já tínhamos alguns alvos com o objetivo de controlar o tumor, o tremor. O que mudava do tratamento atual para aquela época, como eu falei, utilizava-se a estereotaxia, utilizava-se agulhas para chegar a esse ponto, só que naquela época o tratamento era feito com uma ablação, ou seja, a gente queimava essa região e você lesava essa região. Através da lesão, essa região parava de ter o controle errôneo dela com esse tremor e controlava-se o tremor. Mas, como vocês viram lá atrás, o tremor não é o único sintoma do Parkinson e muitas vezes, para alguns parkinsonianos, nem é o principal, nem é o que incomoda mais. Próximo. Então aqui esse senhor aí paramentado fazendo o tratamento dele e vocês vão ver que apesar de aqui está o rosto encoberto do paciente, vocês vão ver que não mudou tanta coisa assim. O centro cirúrgico está mais bonito, nós não temos mais as imagens de raio-x que tem ali atrás, nós temos ressonância, tomografias, conseguimos uma localização mais adequada, mas o princípio permanece o mesmo. Próximo.
Mas aí veio a década de 60, e aí o tratamento do Parkinson foi revolucionado por essa molécula aqui. Quando nós conseguimos, lembra aquela semente que eu comentei? Aquela semente tinha bastante dessa substância aqui, que é a levodopa, que é um precursor da dopamina, que é um neurotransmissor que está em falta nos pacientes com Parkinson em algumas regiões do cérebro. Então, a partir da década de 60 do século passado, começaram a se sintetizar essa droga. Ou seja, lembra que aquela semente tinha bastante, mas ela tinha outras coisas e causava bastante efeitos colaterais, porque ela tinha outras substâncias. Aqui não, aqui ele conseguiu, os seres humanos conseguiram sintetizar essa molécula, e aí, basicamente, começou o tratamento adequado com a levodopa, e isso daí, de certa forma, tem até filmes sobre o assunto, revolucionou o tratamento do Parkinson, porque muita gente que não tinha acesso à cirurgia, tudo bem, a cirurgia tinha os seus efeitos. A cirurgia daquele rapaz que eu comentei agora, do Sr. Cooper, Irving Cooper, ele tinha uma mortalidade de 10%, não era uma coisa tão simples assim. Controlava o tremor do Parkinson, como eu falei, não era a única manifestação do Parkinson, mas controlava o tremor do Parkinson bem, mas uma mortalidade de 10%, que é, do ponto de vista cirúrgico, considerado alto. E com a molécula, e começou a se fazer medicações, e os pacientes começaram a melhorar muito, mas muito. Então, a cirurgia do Parkinson basicamente desapareceu. Ninguém mais conversava de cirurgia de Parkinson, porque com o uso da levodopa melhorou muito. Agora, quem tem Parkinson, quem faz tratamento, ou conhece quem faz tratamento, sabe que tem um problema na levodopa. Ela funciona muito bem no começo da doença. Os efeitos basicamente somem, ou são muito, muito reduzidos. Porém, com o passar do tempo, é necessário doses maiores para conseguir o mesmo efeito. Além disso, a gente aumenta a dose, a duração do efeito é menor. Então, o intervalo das tomadas também tem que começar a ser reduzido. E mais, com o passar do tempo, mais ainda, a gente vê que altas doses começam a dar efeitos colaterais. Começa a ter os chamados liga-desliga, o on-off, que mesmo teoricamente no período que deveria estar fazendo o efeito da dose, ela para. Por isso que é o on-off, desliga, 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 dá uma desligada por algum tempo e seria o tempo que deveria estar fazendo o efeito, aí depois liga. Então, aquele tratamento que era uma maravilha no começo, com o passar dos anos, viu-se que sim, óbvio, continua sendo muito bom, tanto é que é usado até hoje. A medicação, com pequenas mudanças na molécula, é basicamente a mesma até hoje. Uma liberação rápida, liberação prolongada, tem alguns ajustes e tal. Tem outras drogas que se dão junto com a levodopa, mas nenhum paciente de Parkinson deixa de tomar a levodopa. Então, com o passar do tempo, viu, opa, não é essa maravilha. Só que isso nós estamos falando do começo da década de 60, do século passado. Até ver os efeitos, passou a década de 60, década de 70 e tal, e aí agora, o que nós fazemos? Como eu falei, a cirurgia para Parkinson basicamente desapareceu. E o que se tinha, como eu falei, era por lesão. Você fazia uma lesão no alvo que você queria, queimava esse alvo, você destruía esse alvo e através de uma lesão destrutiva você controlava os sintomas. Alguns, não todos, basicamente o tremor no começo. Então, na pesquisa, tentaram-se outras medicações e tal, e aí alguém falou, mas por que a gente não volta a operar esses pacientes? Próximo. E aí veio esse ano. Na verdade, o Google está aqui só para lembrar, ele não tem Parkinson, não tem nada disso, mas foi justamente no ano de 1997, que é o ano que ele ganhou primeiro título dele em Roland Garros, que em 1997 o FDA, que é quem controla os tratamentos
tanto medicamentosos como não medicamentosos, tratamentos médicos nos Estados Unidos, liberou o tratamento cirúrgico do Parkinson para tremores, inicialmente, em 1997 era para tremores, com a utilização do DBS, que é a sigla em inglês, para eletrodo de estimulação profunda cerebral. Então, e qual que é a vantagem desse eletrodo para relação ao tratamento que tinha antes, com destruição próxima, por favor? O eletrodo é um eletrodo que é implantado dentro do sistema, dentro do cérebro da pessoa, cujo a ponta fica exatamente no alvo que a gente quer. Hoje em dia existem alguns alvos de acordo com aquilo que você quer controlar no paciente, a gente vai conversar mais para frente. E ele tem uma vantagem em relação ao tratamento antigo, que, como eu falei, era destrutivo, você destruía aquele ponto. O eletrodo ele não destrói. Eu chego lá, eu coloco ele através de emissão de ondas, ele vai, digamos assim, anulando as descargas desses neurônios nessa região e através disso ele controla os sintomas. Porém, se eu desligar esse eletrodo, o paciente volta como estava antes. Eu não destruí essa região. Mas qual que é a vantagem? Se eu destruir, eu controlo, por que? Porque assim, essa é a versão mais curta, mais resumida da questão. É que quando você destrói, pode destruir regiões ao redor. E muito próximo dos alvos, está passando estruturas que controlam, muitas vezes, a força de um lado do corpo, a fala, o movimento dos olhos. Então, um pouquinho a mais, você tem efeitos colaterais. Não é a destruição do alvo, é que você nunca consegue garantir a precisão submilimétrica. Então, e existem variações de pessoa para pessoa. Então, o eletrodo, ele tem essa vantagem. Eu coloquei ali, perfeito. Desliguei, a região volta a funcionar do jeito que funcionava, claro, mal, mas funciona. E por que isso é importante? Porque, por exemplo, eu coloquei um eletrodo. Claro, a gente faz todos os cálculos, toda a preparação para que seja perfeito, mas nada na vida é perfeito. Então, muitas vezes, você passa num lugar e mais para frente, depois de alguns meses, com o aumento da intensidade dos estímulos, ele pode pegar umas outras regiões que você não gostaria que fosse estimulado. Então, com isso, eu posso desligar e, eventualmente, através de um outro procedimento cirúrgico, ajustar a posição dele. Então, eu não trouxe o problema de ter uma destruição na região do cérebro e eu consigo, eventualmente, se for o caso, se for necessário, ajustar o posicionamento. Próximo. Então, assim, uma pergunta que muitos fazem, mas ótimo, eu entendi, tenho Parkinson, conheço quem tem Parkinson, mas quem que pode ser submetido a uma cirurgia para Parkinson? Quando? Eu fiz o diagnóstico semana passada, eu já vou ser indicado para uma cirurgia? Ou não, eu preciso esperar? Ok, então assim, existem alguns critérios para o tratamento cirúrgico. Um deles, primeiro, precisa de um tratamento. Você não vai fazer cirurgia para Parkinson sem um tratamento adequado. E não é só um tratamento adequado. Então, você precisa... A primeira escolha no tratamento de Parkinson até hoje é tratamento medicamentoso. O que a gente sabe que vai durar algum tempo, mas no começo é muito bom. Então, quando começar a ter menos efeito ou efeitos colaterais maiores no uso da levodopa, aí a gente vai pensar. Ou seja, em média, um paciente em torno de 4 anos de sintomas. Posso operar antes? Antes é mais difícil, mas dependendo, cada caso é um caso, pode. Posso operar depois? Esperar 5, 6, 10 anos? Pode, não tem problema nenhum, mas o que a gente tem visto atualmente é que quanto mais precoce for o tratamento cirúrgico, precoce não no sentido de ser com 6 meses, 1 ano, não, mas em torno de 4, 5, 6 anos,
a gente tem respostas melhores do que se a gente esperar 10, 15 anos. Tem resposta? Tem. As respostas só não são tão boas. Mas e se eu tenho há 10 anos, eu fiquei sabendo agora? Não tem problema, você pode se beneficiar sim. Mas, é claro, é necessário ter uma avaliação adequada. E quem vê isso? A pessoa, quem tem Parkinson, já acompanha com o neurologista. Geralmente é ele que vai dizer, olha, cheguei aqui no limite do tratamento medicamentoso. Vamos conversar a respeito de cirurgia? Aí sim, ele vai encaminhar para um neurocirurgião e vamos discutir, geralmente uma discussão conjunta com o neurologista para ver de acordo com os sintomas. Como eu falei, existem vários alvos, uns 3, 4 alvos diferentes, que depende muito da escolha desses alvos. Eu não vou entrar aqui nesses detalhes, que são detalhes mais técnicos, dependem muito dos sintomas preponderantes no paciente. Então, de novo, quando? Em torno de 4 anos de sintomas, começa a ser... mas se eu tenho 4 anos de sintoma e estou muito bem com a medicação, então não precisa da cirurgia. Os sintomas de on-off, que ele liga, desliga, quando ele, apesar do uso adequado, e por isso que precisa de um tratamento adequado do medicamentoso, apesar do tratamento adequado e regular das medicações, ou seja, está tomando doses corretas e está fazendo uso do jeito que foi prescrito adequadamente. Mesmo assim aparecem esses sintomas, é um sinal que a medicação não está fazendo mais aquele efeito que a gente gostaria. A discinesia, que é uma alteração no movimento, são movimentos incontroláveis que podem acontecer com altas doses da levodopa, ou mesmo não necessariamente com altas doses, mas que, como eu falei, são movimentos incontroláveis. Lembra que um dos sintomas do Parkinson é a rigidez, a bradicinesia, movimentos mais lentos. A discinesia é basicamente o oposto, são movimentos amplos em que a pessoa não consegue controlar. E isso atrapalha a pessoa no dia a dia. Às vezes ela não consegue andar direito, às vezes ela não consegue comer por causa da discinesia. Então, isso também é um dos indicativos que a cirurgia para Parkinson pode melhorar. O tremor, quando não controlado, apesar da dosagem adequada, ou seja, doses adequadas da medicação, não conseguiu controlar o tremor, também tem indicação. Como eu falei, a curta duração dos efeitos da medicação. A medicação ela vai diminuindo o tempo de duração dos efeitos que nós gostaríamos. Então, quando começa a cair muito, também tem indicação de tratamento cirúrgico. Quando, além da levodopa, precisa de muitas outras medicações para controlar os sintomas, ou seja, quanto mais medicações, mais altas doses, mais efeitos colaterais. Então, isso pode afetar o dia a dia do paciente. Então, é uma hora de discutir se vale a pena o tratamento cirúrgico. Se a gente puder aumentar a imagem obrigado. E quando, claro, os sintomas do Parkinson estão interferindo nas atividades diárias. Os sintomas do Parkinson interferem, mas aqui, é claro, os sintomas do Parkinson sob um tratamento adequado, ainda assim, atrapalhando as atividades diárias, também é hora. Se eu preciso ter todos esses itens, não precisa ter todos. 1, 2, 3, depende, cada caso é um caso. E dependendo dos itens que tiver, por exemplo, se o paciente toma altas doses de medicação, o tremor é o pior sintoma, a gente vai escolher um alvo que vai diminuir o tremor e vai eventualmente ajudar a diminuir a quantidade da medicação. Isso é outra coisa. Não pense que operar, fazer a cirurgia do Parkinson significa não tomar mais remédio. Não, o objetivo não é esse. O objetivo da cirurgia para a doença de Parkinson é controlar os sintomas. Não é parar de tomar a medicação. Claro, em algumas situações a gente consegue diminuir um pouco menos, um pouco mais, dependendo do alvo, como eu falei, de acordo com o alvo a gente tem efeitos diferentes, e aí a gente consegue diminuir, mas não significa parar de tomar a medicação. Próximo. E a questão, e quem não? Tá, esse daí, perfeito, mas todo mundo pode? Não, tem alguns pacientes que não vão se beneficiar de cirurgia. Quem? O mais importante é vocês entenderem. Isso daqui não...
Vamos falar do que eu vou explicar com passo a passo. Pacientes que têm o principal sintoma dele é equilíbrio de marcha, e o freeze, que é esse nome é por causa de um congelamento, ele para, não consegue mexer. Esses não respondem bem à cirurgia de Parkinson. Significa que não pode fazer? Não, a classificação aqui é mais didática. Cada caso a gente precisa analisar. O que a gente sabe é que não respondem muito bem, mas dependendo da situação, às vezes um pouco de resposta é melhor que nada. Às vezes não muda muito. Então, cada caso... Pacientes que têm a dificuldade de falar. Lembra que eu falei que a voz diminui, às vezes não consegue, por causa da rigidez muscular e na musculatura da garganta. Então, às vezes, se esse também é o principal sintoma, então a cirurgia de Parkinson muitas vezes não beneficia muito. Ela melhora, pode melhorar, mas ela melhora mais outros tremores, a rigidez, a discinesia, ela melhora bastante esses sintomas. Pacientes com problemas de memória ou cognitivos, ou um quadro de confusão prolongada. Por que não? Mas se ele tiver o Parkinson, tem essas... Porque assim, o objetivo é melhorar a qualidade de vida do paciente. Se ele tem algum quadro confusional que ele não vai conseguir nem perceber que ele melhorou, não tem muito sentido fazer um procedimento como esse, porque a melhora para ele não vai ser palpável. Problemas psiquiátricos, depressão, ansiedade, sem melhora com o tratamento. Não significa que eu tenho depressão, ansiedade, que não é incomum no Parkinson, é uma minoria de pacientes, mas é presente também no Parkinson? Não. Se esses pacientes forem tratados adequadamente e melhorados, pô, tudo bem, vamos operar. Não melhorou? É aquela coisa, o Parkinson acaba sendo, às vezes, o menor problema. Às vezes, isso daí atrapalha mais ele do que o Parkinson. Então, como eu falei, sempre nessas situações, caso a caso. Isso aqui não são contraindicações absolutas. Cada caso é um caso. Condições clínicas que aumentam o risco cirúrgico. Por exemplo, o paciente tem Parkinson, mas ele é cardiopata, ele não consegue ser submetido a uma anestesia ou a situação específica do Parkinson, que a gente vai explicar mais para frente como é feita a cirurgia. Tem uma parte que é feita acordada. Então, ou ele tem uma questão pulmonar, que ele não consegue... a saturação de oxigênio dele é baixa. Então, são situações que aumentam o risco cirúrgico. Então, muitas vezes a gente tem que pensar, isso daqui tem um risco grande de ter complicações cirúrgicas, então melhor a gente não fazer. Mas como eu falei, novamente repito, cada caso é um caso e cada caso é avaliado. Isso são situações que a princípio a gente vê menos benefício, mas não é uma contraindicação absoluta. Próximo. Finalmente, como é que é feito? Um passo a passo da cirurgia. Em linhas gerais, aqui, primeira coisa, lembra lá do aparelho de estereotaxia inventado por Sir Victor Horsley? Felizmente, nós temos aparelhos melhores que esse, mas não muda muito. Tem a mudança relativamente pequena se a gente for ver de acordo com o princípio, mas você pode ver que aí é bem menor que aquele. Então, como é que é feito? Primeira parte da cirurgia é feito com a colocação desse halo de estereotaxia. Vocês estão vendo aqui que o paciente está acordado, ele não está dormindo, é anestesia local. Esse halo é fixado através de parafusos ao crânio. É através dele que a gente vai calcular as coordenadas dos alvos que a gente marcou previamente no exame. Esse paciente antes fez um exame de ressonância, a gente achou o ponto que a gente quer fazer, e aí ele coloca esse halo lá no centro cirúrgico, depois vai ou para o aparelho de tomografia ou para o aparelho de ressonância, dependendo da situação do hospital, e faz um exame com esse aparelho. Próximo. Aí, como vocês veem no canto superior direito, ele está lá no aparelho fazendo o exame, captando as imagens. Essas imagens vão ser fundidas com os exames que ele tem previamente, onde estão marcados o ponto que eu quero, e com essa fusão de imagens eu tenho a imagem atual, com os pontos que eu posso calcular e o ponto que eu quero que está na imagem anterior. E aí eu consigo traçar uma trajetória. Depois o paciente volta para a sala cirúrgica. Ainda não é anestesia geral. Esse caso aqui é um caso que foi feito de outra forma, mas ele não vai para anestesia geral. Próximo slide. Aqui tem as imagens
Como vocês podem ver, tem as imagens que a gente faz, no caso, a superior esquerda, que é uma imagem de tomografia, e a direita é a imagem da ressonância. A gente sobrepõe essas imagens através de um software e vai fazer o trajeto da entrada desse eletrodo, e aí coloca os campos no paciente. Ele está acordado, ele não está dormindo nesse momento, e termina de completar o halo, que aí a gente vai colocar onde vai correr o eletrodo para chegar lá dentro do cérebro, próximo. E aí faz uma abertura no crânio, passa o eletrodo até o alvo que a gente calculou previamente, certo? E aí começa uma outra parte da cirurgia. Nessa parte, como eu falei, o paciente ainda está acordado, próximo. Aí começa a testagem. A gente faz uma testagem para ver, olha, estamos no lugar certo? Por isso que o paciente precisa ficar acordado. A gente precisa testar. Está no lugar certo? Olha, testa com essa intensidade. Ah, resposta é X. Aumenta a intensidade. Melhorou a resposta. Aumenta mais um pouco. Opa, começou a ter efeitos colaterais, efeitos que eu não quero. Ah, então não dá para tanto. A gente consegue posicionar melhor? E se a gente colocar um pouquinho mais para o meio? A gente testa o meio. Não precisa modificar. Na verdade, o eletrodo não é colocado nem nesse momento. É só depois que a gente acha o trajeto adequado e o ponto adequado. Ou seja, a gente tem digamos assim, uma dupla checagem. A gente tem o trajeto, então tem o ponto que a gente achou anatomicamente no exame, e depois faz um mapeamento funcional através de uma coisa chamada microregistro. A gente faz um mapeamento funcional para ver aquele ponto é realmente o melhor ponto. Se eu colocar um pouquinho, isso estamos falando em questões submilimétricas, um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para o lado, um pouquinho mais para o outro, ele não tem resposta melhor, a gente consegue mapear tudo isso, e com base nisso achamos a melhor resposta possível. Aí a gente vai lá e coloca o eletrodo definitivo. O eletrodo definitivo testa de novo, é esse mesmo? A resposta está ok? Perfeito. Aí fecha, prende esse eletrodo para ele não sair do lugar, obviamente, fecha. Geralmente é uma cirurgia bilateral, ou seja, a gente faz de um lado, ou seja, aqui a gente está vendo na imagem que está se testando o lado esquerdo do paciente. Então, a gente está fazendo a cirurgia do lado direito do cérebro, porque o lado direito do cérebro controla o lado esquerdo do corpo e vice-versa. Então, quando terminou um lado, fecha e faz do outro lado, mesmo procedimento para o outro lado. É preciso fazer os dois lados ao mesmo tempo na cirurgia? Não preciso não é obrigatório. Pode-se fazer um lado e em outra oportunidade fazer outro. Agora, atualmente, lá bem no começo fazia-se assim, fazia um lado, depois o outro. Atualmente, a gente tem bastante confiança, atualmente que eu falo, nos últimos 15, 20 anos, a gente faz bilateralmente, a resposta é tão boa quanto. Não mudou, não altera em nada. Tá, perfeito. Coloquei o eletrodo do outro lado, testei, fiz todos os testes, tá tudo ok. Claro que esse processo demora, não é rápido. E por isso também o paciente precisa estar bem tranquilo, que são algumas horas dura isso daqui. Então ele está acordado, com anestesia local ali na cabeça, conversando, sendo testado e a gente estimulando. Tá, perfeito. Coloquei, prendi o eletrodo, fechei as incisões e agora? Próximo. Agora sim, o paciente é submetido a uma anestesia geral e a gente vai colocar o gerador, porque o eletrodo ele precisa de energia para ele conduz essa energia até o alvo que a gente escolheu. Então, tem um gerador que é colocado ali na região do tórax. Então, nesse momento, é uma anestesia geral, faz uma incisão nesses dois traços pretos aí. O da cabeça é onde está embaixo os eletrodos, e o outro do tórax é onde vai ser colocado o gerador, para você conectar extensões desses eletrodos, passar por debaixo da pele ali no pescoço, até chegar ao gerador, que fica parecido, ele é parecido com aqueles marcapassos. Digamos, de certa forma, ele funciona até semelhante, mas no cerebral, não é para o coração. Então ele é colocado também abaixo da clavícula, e fica ali o gerador
e conecta esses eletrodos lá, e a partir daí é testado novamente para ver se está tudo ok. Porém, esse gerador ele não é ligado imediatamente. Aqui do lado direito a gente vê uma reconstrução mostrando a trajetória dos eletrodos no alvo que a gente marcou previamente, que é, nesse caso, o núcleo subtalâmico, e o trajetório mostrando que está adequadamente colocado no que a gente queria. Agora, como eu falei, isso é uma precisão anatômica. Às vezes o eletrodo está muito bem colocado no alvo, mas a resposta não é tão boa. Ou seja, algumas variações podem precisar fazer com que esse eletrodo vá um pouquinho mais para cima, mais para baixo, mais para o meio. Hoje em dia, com eletrodos mais modernos, você consegue até direcionar a estimulação, então você não precisaria retocar o posicionamento, você consegue, através de direcionamento dessa estimulação, colocá-la um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, porque antigamente ela era mais ou menos um halo ao redor do eletrodo onde ocorre a estimulação. Hoje você consegue deixar um pouco mais oval, um pouco mais desviado para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Hoje existem eletrodos que nos permitem esse tipo de abordagem. E aí sim, depois disso, terminou a cirurgia, fechou as incisões, aí o paciente acorda. Geralmente é um procedimento que é possível, pode variar de acordo com o serviço, mas pode ser mandado o paciente para a UTI, pode ser mandado para o quarto, não tem problema nenhum. E no dia seguinte faz uma tomografia, está adequadamente colocado, não teve nenhuma intercorrência, que às vezes pode ter um sangramento e precisar de mais alguma coisa, não tem nada. Geralmente não acontece, geralmente é tudo ok e pode ir embora. Ou seja, é um procedimento que o paciente fica de um dia para o outro no hospital. Apesar de ser demorado, às vezes dura a manhã inteira, às vezes de manhã e uma parte da tarde, dependendo, claro, de quando começa o procedimento, mas é um procedimento que permite o paciente fazer a cirurgia num dia e no dia seguinte, correndo tudo bem, vai embora para casa. E aí, terminou? Não, não terminou. Lembra que eu falei que a gente coloca o gerador, porém esse gerador não é ligado nesse momento. Ou seja, colocou o eletrodo, mas não está estimulando, não está começando o controle da doença de Parkinson, embora só o fato do eletrodo chegar no alvo, muitas vezes melhora o paciente por alguns dias. Alguns acham até que a gente não falou a verdade, que foi ligado o eletrodo, mas não é ligado em geral. Existe alguma proibição? Não, não é proibição, mas vocês vão entender quando eu vou explicar o próximo slide. Aí vem a segunda parte disso daí, que é a programação. Aí sim, isso geralmente é feito no consultório. Por quê? Porque a gente não liga de cara. Como eu falei, a maioria não liga. Existe até gente que liga de cara. Mas, primeiro porque logo depois da cirurgia, existe um processo inflamatório de cicatrização, existe um pequeno inchaço local, então é mais difícil do sinal passar ali, ou seja, eu vou ter que colocar uma intensidade muito forte, ou mais forte do que precisaria em situações normais, e isso daí, geralmente, no começo tudo bem, porém, depois que vai desinchando, ele não vai precisando mais de tanta intensidade. E aí eu começo a ter efeitos colaterais, posso ter efeitos colaterais. Então, a gente prefere fazer o quê? Esperar essa fase inicial passar, tudo cicatrizar bonitinho lá dentro, embora a pele demore mais, mas lá dentro cicatrizou bonitinho. 2 semanas depois, mais ou menos, 2, 3 semanas depois, no consultório, vai lá e liga o aparelho. Ligou, acabou todos os problemas? Não, a programação não é algo tão simples assim. Uma programação pode demorar 1 hora, 2 horas, 4 horas a programação, que você vai ver, mexer com vários parâmetros. E não pensem que é uma visita ao médico para fazer essa programação e acabou. Não. Muitas vezes nós estamos falando de 2, 3, 6 meses para chegar a uma programação ideal. Então, não é algo tão simples. Então, e essa é um outro motivo de não se ligar na hora, porque o paciente, como eu falei, ele terminou a cirurgia em anestesia geral. Vai acordar? Vai, mas ainda vai estar sob efeito de anestesia.
A gente não vai conseguir programar tudo isso naquele momento. Então, por conta de tudo isso, a gente vai iniciar essa programação. Depois, quem faz essa programação? Pode ser um neurocirurgião, pode ser um neurologista que esteja familiarizado, o próprio neurologista que acompanha o paciente. Essa é uma outra coisa importante. Como eu falei, esses paciente com Parkinson, ele acompanha com o neurologista. Eu vou deixar de acompanhar com o meu neurologista? Não, não vai. Mesmo depois de colocado o eletrodo de profundidade, o DBS, ele é necessário, como eu falei, ele não vai parar de tomar a medicação, pode eventualmente até reduzir, e é importante ter o neurologista do lado para ajustar a medicação. Então, você vai continuar acompanhando com o seu neurologista. É necessário, é importante. No começo, vai visitar o neurocirurgião para ver, tirar os pontos, ver se está tudo ok. Se for o próprio neurocirurgião que vai fazer a programação, vai ter que vir algumas vezes com ele para acertar isso. Se, por exemplo, na nossa equipe aqui existe um neurologista que faz essa programação. Então, geralmente essa parte é encaminhada a ele. Agora, se o próprio neurologista do paciente se sentir confortável em fazer essa programação, também não tem problema nenhum. Isso é facilmente feito. Agora, se ele não estiver confortável, a gente tem, por exemplo, na nossa equipe, em alguns casos o próprio neurocirurgião faz essa programação, não tem problema nenhum. Mas, independente de qualquer coisa, é necessário, antes e depois do procedimento, acompanhamento com o neurologista. Próximo. Agora, já indo para a reta final, vou começar um pouco algumas considerações. Então, primeiro, dando um resumo do que a gente viu que no tratamento cirúrgico, a colocação do eletrodo de profundidade do DBS não é para todos os pacientes, existem alguns critérios, tá? Não é a primeira escolha, porém, quando adequadamente, corretamente indicado, a melhor é boa. Agora, é importante também os pacientes entenderem. Coloquei o eletrodo, que seja 15 dias, 1 mês, 2 meses depois, vou correr a São Silvestre. Não é desse jeito. Não é assim. Vai melhorar os sintomas? Vai, como eu falei. Existem alvos diferentes para sintomas diferentes. A gente vai no alvo onde o sintoma é o principal, que afeta mais o dia a dia. Aí alguém pode perguntar, mas eu posso colocar mais de um DBS do mesmo lado? Pode, não é usual, mas pode. Por exemplo, um paciente que o pior sintoma é a rigidez. Tá bom, escolhi um alvo, tá? Melhorou a rigidez, porém passou 2, 3, 5 anos, precisou ajustar a medicação e está tendo muito efeito colateral, muita discinesia. Eu posso colocar num outro alvo? Posso. Não existe uma contraindicação absoluta. É claro que a gente prefere ajustar o estimulador e para ver se a gente consegue controlar sem precisar de uma outra cirurgia, mas também não é impossível. Outra coisa, lembra que a questão da medicação da levodopa, ela precisa aumentar a quantidade para fazer aquele mesmo efeito, e depois, mesmo com quantidades maiores, o efeito acaba diminuindo. A doença de Parkinson é uma doença progressiva. A estimulação, ela sofre o mesmo problema da Prolopa, da levodopa? Mais ou menos, se a gente for... Então, o que acontece é que realmente, com o passar do tempo, é necessário, muitas vezes, aumentar a intensidade da estimulação. Você consegue fazer através da programação. Só que, a partir de certo ponto, se aumenta muito essa intensidade, como eu falei, existem estruturas ao redor. Quando a gente aumenta a intensidade da estimulação, ela propaga mais distante em relação ao eletrodo. E se ela propaga mais distante em relação ao eletrodo, ela vai pegar essas estruturas ao redor que podem dar sintomas como tosse, engasgo, problema para movimentação ocular, alterações na fala. Então, pode acontecer. E aí, por isso que existe um certo limite, claro, esse limite é individual, mas vai... E tem um outro detalhe.
O gerador que é colocado, que é implantado, ele ali dentro dele tem uma bateria. Existem geradores que a bateria está ali dentro, não é recarregada, ela tem uma duração. E outros que são recarregáveis, parecidos com o celular por aproximação, que você encosta o carregador fora, ele carrega a bateria ali dentro, ele continua a emitir os sinais dele. E claro, como qualquer coisa elétrica, se eu aumento a intensidade do estímulo, eu diminuo o tempo de duração da bateria. Nos casos dos que não são recarregáveis, acabou a bateria, preciso trocar o gerador. Nos casos que são recarregáveis, eu também vou precisar trocar esse gerador, porque assim como a bateria do celular, a duração dessa bateria fica cada vez menor. Então, no começo você carregava uma vez a cada 2 semanas, a cada 3 semanas, você começa a precisar carregar uma vez a cada 2, a cada semana, 2, 3 vezes por semana, e começa a precisar carregar todo dia, às vezes mais de uma vez por dia. Aí precisa trocar. Os que, em geral, a média que dura essa bateria dos que não são recarregáveis, 5, 7 anos. Como eu falei, depende muito da intensidade do estímulo. E dos que são recarregáveis, a perspectiva é que dure em torno de 15 anos. Mas com essa questão, o tempo entre os carregamentos vão ficando cada vez menores. Bom, e claro, como qualquer procedimento cirúrgico, tem seus riscos. Não existe cirurgia, não existe falar, eu vou mexer na cabeça de alguém e não tem risco nenhum. Não, tem risco. Pode ter uma infecção? Pode. Precisar ficar tomando antibiótico na veia, no hospital 2 semanas? Pode acontecer. É comum? Não, felizmente não é comum, mas pode acontecer. Pode infectar o sistema também, felizmente não é comum. Agora, é uma coisa terrível, porque se infectou o eletrodo, infectou aqui o gerador, você tem que tirar tudo e ficar sem por um tempo. Pode colocar depois? Pode colocar depois. Trata a parte de infecção, trata com antibiótico, espera uns meses para limpar o organismo da bactéria, e aí pode recolocar se for o caso. Mas pode ter sangramento, ou seja, a gente calcula uma trajetória para esse eletrodo de forma a evitar vasos, mas nada impede que um pequeno vaso que não aparece na ressonância que esteja no meio do caminho. Você pode ter um sangramento? Pode. Geralmente, quando acontece, são sangramentos pequenos, sangramentos que muitas vezes não dão nem sintomas, mas pode acontecer um sangramento grande que precisa até operar para drenar o coágulo? Pode, eu nunca vi, mas pode acontecer, tá bem descrito, pode. Então, existem riscos, mas é claro, como tudo na vida, a gente pensa em termos de risco-benefício, pesar risco-benefício. A gente vê os riscos, são X, e os benefícios, podem ser esses. Então, vale a pena, em troca desses benefícios, eu correr esses riscos? Aí sim, é por isso que precisa ser cada caso discutido individualmente. E também é importante o paciente entender o que ele esperar, porque tem gente que acha que não, vou colocar o eletrodo de profundidade, não precisar tomar mais remédio, vou fazer triatlon e tal. Calma. Vai melhorar a vida? Vai. Não é da noite para o dia, é um processo que demora para até a gente ajustar a programação adequada, mas que vai melhorar? Vai. Principalmente se corretamente indicado. Mas, como tudo na vida, tem os seus riscos. Não tem como a gente só pensar nos benefícios sem pensar nos riscos. Agora, o que aí eu costumo ver, como médico que coloca o DBS, é que sim, a maioria dos pacientes eles acham que vale a pena o risco e a maioria se beneficia bastante. Claro, já aconteceu de precisar tirar o sistema por conta de infecção? Já aconteceu. Mas mesmo nesses casos, a maioria dos pacientes, quando passam um tempo, geralmente esperam uns 4, 5 meses, 6 meses para recolocar depois do tratamento da infecção, a gente coloca e vai bem. Recoloca um outro sistema, claro, e vai bem. Então, assim, tem-se remédio para a maioria das coisas.
Mas a ideia aqui não é falar que o tratamento cirúrgico é a oitava maravilha do mundo, mas sim, tem uma possibilidade grande de melhorar os pacientes e, principalmente, é importante entender que não é o doutor A, o doutor B, o doutor C que vai falar, não, o importante é ter uma conversa. Como eu falei, o paciente geralmente não, sempre ele é acompanhado por um neurologista. Então, o seu neurologista precisa participar dessa decisão. Ele conhece o paciente geralmente há anos. Então, não adianta você, por exemplo, vir aqui conversar comigo e falar, e aí, doutor, vou fazer? Olha, tem critérios, mas às vezes você conversando com o neurologista, você vai falar, olha, eu já tentei isso e isso, eu queria tentar mais tal coisa. Às vezes, vamos esperar. Às vezes, vamos só postergar. Às vezes, falar, olha, eu já tentei isso e isso, e o problema dele é aquele, tal, não vale a pena. Então, é uma decisão. E, de preferência, tomado em conjunto com o neurologista, o neurocirurgião, o paciente, que é óbvio, que é quem maior interessado, e os familiares, porque não tem jeito. A gente não vive sozinho no mundo. Claro, existem pessoas solitárias, mas pode ser uma contraindicação a colocação do DBS, porque no começo o paciente ele precisa de um pouco mais de ajuda. Então, se não tem ninguém para ajudar o paciente, às vezes a gente pode discutir se vale ou não a pena colocar um dispositivo como esse. Eu acho que eu terminei. Só dá uma olhadinha, ver se tem mais algum slide aí para mim, por favor, mas eu acho que não, é isso mesmo. Então, muito obrigado a todos que gastaram seu tempo para me ouvir falando um pouquinho de Parkinson. E claro, quem tiver alguma dúvida, agora é a hora que a gente abre para vocês tirarem as dúvidas e tentar responder da melhor forma possível. E se eventualmente não tiver a dúvida depois, que muitas vezes o que eu vejo, às vezes quando eu converso com o paciente aqui no consultório, é isso, olha, eu expliquei, falei tudo isso, entendeu, entendi, aí quando sai daqui, vai para casa e começa, mas e tal coisa? Não tem problema, se as dúvidas não surgiram agora, pode deixar nos comentários, pode mandar essa dúvida depois, se está assistindo no Instagram, se está em alguma outra plataforma, no Facebook, pode mandar essa pergunta depois, que sempre que possível a gente passa lá para responder. Mas vamos colocar o que nós já temos por aqui. Vamos lá, o João Paulo nos pergunta, fiz a cirurgia em agosto de 24, minha fala piorou muito. Tem como acertar isso? A princípio, sim, claro. É complicado a gente falar de uma situação que a gente não viu. Então, às vezes é uma questão de programação, às vezes é uma questão de reposicionamento, às vezes não sei que sistema foi colocado. Se for um sistema que é direcional, pode ser que só um ajuste de programação, mas em geral sim. Se precisar trocar, reposicionar, se precisar reposicionar, não tem jeito, reposiciona. Às vezes acontece, não é porque o colega colocou bem ou mal, não pensem nisso. Às vezes é necessário uma reposicionamento. Claro que obviamente, neurocirurgião prefere resolver tudo com uma cirurgia só, mas nem sempre é possível. Mas sim, a priori, sim, conversa com o teu médico e vê o que dá para fazer. Próxima, se tivermos mais, sim. Aline Bailon. Boa noite, doutor. Boa noite. A doença é genética? Ou quais os fatores que possivelmente levam à doença? Então, ninguém sabe direito. Existe sim alguns casos que podem ser, digamos assim, hereditários. Identificou-se em alguns casos, uma pequena minoria, a gente consegue identificar isso. A grande maioria não tem esses fatores hereditários. Agora, a questão de ponto de vista genético, sim, é uma alteração genética que causa isso, porque é um defeito da produção da dopamina, que, como eu falei, é um neurotransmissor que nosso cérebro, os neurônios, eles conversam através de estímulos elétricos e neurotransmissores, por isso que tem esse nome, neurotransmissores.
E a dopamina é um dos neurotransmissores. Nós temos outros neurotransmissores, mas ela age em alguns sistemas do cérebro. Então é a falta dela, por isso que a medicação que dá ela é um precursor da dopamina, que ao ser ingerido ele vai para o sangue, vai ser transformado em dopamina e aí vai cair nessas regiões. Então melhora a comunicação dos neurônios. Então assim, existe uma alteração genética que causam isso. Agora, o que a gente sabe até o momento é que é algo esporádico, ou seja, muitas vezes a pessoa não necessariamente nasceu com essa alteração, ela vai desenvolver isso lá para frente, ou essa alteração não foi herdada dos pais, foi uma mutação. Então, é o que a gente tem até agora sobre isso daí, embora atualmente tenha surgido alguns testes para ver se a pessoa tem uma predisposição ou não a isso ainda é tudo muito inicial, muito incipiente. Próximo. Laerte Navarro, o que há de mais promissor na pesquisa sobre a cirurgia para Parkinson? Há inovações tecnológicas ou novos protocolos que podem melhorar os resultados futuros? Sim, sem dúvida. Recentemente surgiu uma questão que é um ultrassom focado, que na verdade, funciona mais ou menos como a cirurgia lá atrás. Ele promove, embora não se coloque uma agulha, é feito ou através do crânio, outra vez se faz só um buraquinho no crânio e coloca o ultrassom ali. Só que você também faz por estereotaxia no alvo que você quer. O problema dele é que você destrói, ou seja, você não coloca agulha no cérebro, que é mais seguro, mas você destrói a lesão, o local, o alvo que você colocou. E ele não tem como eu testar. Lembra que no Parkinson eu falei, você testa. Olha, posso colocar durante a cirurgia, é melhor colocar mais para lado, mais para o outro, que a parte fisiológica lá está me dizendo, embora eu tenha calculado um alvo, às vezes a parte fisiológica fala, é melhor você colocar meio milímetro para um lado, para o outro, para eu ter a melhor resposta. No ultrassom focado, você não tem essa possibilidade, você não consegue testar. Você calcula o alvo, ele vai lá e lesa. E tem o mesmo problema da lesão destrutiva que se fazia antes, que meio milímetro para cá, meio milímetro para lá, você pode ter resultados um pouco diferentes e não tem como voltar atrás. Agora, uma coisa que eu acredito que vai ser bastante promissora é um novo tipo de DBS que ainda é experimental em estudos, não tem nada no mercado ainda, que é chamado de loop fechado. O que é isso? Lembra que a gente vai lá através da programação e ajusta a intensidade, a duração do estímulo e tudo isso para a melhor resposta possível. Então, o pessoal está estudando que se a gente fizesse isso de forma automática, como assim? Você coloca o eletrodo lá, ele capta alguns metabólitos ou neurotransmissores, alguma substância específica ali que eu quero ver, por exemplo, se estou tendo a resposta adequada, vai aumentar uma substância X ali. Então ele vai captar, opa, aumentou o nível dessa substância? Bom, então está adequado. Olha, aumentou, mas não aumentou tanto quanto eu gostaria. Então o próprio aparelho, ele capta isso e ele faz um ajuste, ele aumenta a intensidade. Ou eventualmente diminui, se for o caso, de acordo com a resposta. Então, isso daí começou muito com a ideia que existem alguns tipos de eletrodo de profundidade para epilepsia. E os mais modernos desse daí, eles fazem isso, mas não com substâncias, com descarga elétrica. Então, o que ele faz? Você não precisa, o paciente não tem a crise o tempo inteiro. Então, o que ele faz? Ele capta a alteração elétrica e ainda também na epilepsia experimental. A gente não tem, aqui no mercado brasileiro não tem. Mas ele capta a alteração elétrica e ele vai, quando começa a crise, o paciente ainda nem desenvolveu as manifestações da crise convulsiva, ele vai lá, capta essa alteração elétrica bem no início e ele manda, digamos assim, uma onda contrária para anular ela. Então ele mesmo faz esse ajuste. E com base nisso, pensaram, por que a gente não pode fazer a mesma coisa para o Parkinson ou outros distúrbios de movimento? Então,
está se pensando nisso, mas aí não é através de estímulos elétricos, né, ou de captação de ondas elétricas lá, e sim por captação de substâncias, geralmente metabólicos, de neurotransmissores, para ver, mas isso ainda é em estudos. Mas eu acho que isso é bastante promissor, porque vai facilitar a programação. O próprio aparelho vai se autoajustando. Claro, isso vai ter um limite, não vai ajustar completamente tudo, vai ainda precisar de programações, mas você consegue uma melhora da resposta sem precisar aparecer mensalmente ou cada 2, 3 meses no médico. Próximo. Acho que esse daqui foi a primeira pergunta, eu já respondi do João Paulo. Francisco Walter Vassilenskas. Obrigado pela aula, foi muito esclarecedor, o prazer é sempre meu. A Aline de novo, Bailon, acho que o senhor respondeu, mas a doença é progressiva mesmo, sim, ela é progressiva, com tratamento, sim, com tratamento medicamentos visto que são perfeito e com efeitos adversos indesejáveis. Acho que ela deve ter complementado alguma coisa, sendo a cirurgia, não sei se ela quis dizer que sendo a cirurgia uma solução, mas como eu falei, a cirurgia, a colocação do estimulador, do eletrodo de profundidade, ela também, com o tempo, precisa de ajustes, precisa aumentar a intensidade para ter os mesmos sintomas, porque para ter a mesma redução dos sintomas. Porque, como eu falei, ele é uma diminuição desse neurotransmissor dopamina e que essa diminuição vai acontecendo, vai diminuindo. Então, eu vou precisar, seja de mais medicação ou de mais estímulos. É claro, também assim, por um outro lado, não quero desestimular ninguém. Se eu vou ter que aumentar o estímulo, então eu coloquei hoje, amanhã precisa. Não, isso daí é um processo que leva anos, assim como a medicação leva 4, 5, às vezes 10 anos para chegar a um ponto que não está funcionando adequadamente mais. O DBS, o estimulador profundo, ele também vai fazendo esses ajustes, mas às vezes funciona muito bem por 5, 10 anos, 15 anos. Às vezes troca o gerador, aqueles que duram 5, 7 anos, trocam 2, 3 vezes o gerador. E, como eu falei, sempre é possível outros alvos, se for o caso. Então, eu só gosto de deixar bem claro que assim, a ideia não é colocar e todos os problemas acabaram, não é assim, infelizmente não é desse jeito, mas sim, como eu falei, quando bem indicado, quando adequadamente colocado, a resposta geralmente é boa sim. Então, ela falou, a cirurgia seria o último recurso. Então, em vista dos riscos cirúrgicos, a gente coloca a cirurgia como não a primeira opção, e sim o tratamento medicamentoso, mesmo sabendo que a medicação tem duração. Tá? Então, por isso que os riscos do tratamento medicamentoso são menores que o tratamento cirúrgico. Não que o resultado do tratamento medicamentoso seja pior ou melhor do que o tratamento cirúrgico, porque ambos conseguem melhorar o paciente. Agora, o tratamento medicamentoso, com o passar do tempo, ele vai aumentando os efeitos colaterais e outros problemas? Sim. O tratamento cirúrgico, ele tem o risco da cirurgia, como eu falei, infecção, sangramento, eventualmente pode ficar com uma sequela definitiva? Sou obrigado a dizer que sim. Não é o que a gente costuma ver, mas sou obrigado. Tem descrição de pacientes que colocaram eletrodo, depois tiraram e ficaram com uma sequela definitiva. Tem. Pode acontecer? Pode. Principalmente se o paciente tiver um sangramento maior, pode acontecer? Pode. É comum? Felizmente não. Então, por conta desses riscos, a gente começa com tratamento medicamentoso, que em comparação ao tratamento cirúrgico tem o risco menor inicial. E o efeito, bom também. Então, depois, aí sim, não está funcionando adequadamente mais, aí vamos conversar sobre isso. Então, a ideia aqui é quase como na aviação ou em outras situações, a gente de minimizar os riscos. Então, vamos para as coisas que tem menos risco. E eu não encararia a cirurgia como último recurso, porque às vezes tem até algumas outras coisas. Hoje em dia
está surgindo algumas novidades, mas ainda é muito cedo, tudo ainda é muito experimental. Eu acho que, falando, como eu já comentei anteriormente sobre a questão experimental, eu acho que a grande que vai vir aí, que vai dar um salto nisso aí, é esse eletrodo de loop fechado. Lair Leme, medicamento não responde. Como como no início, isso. E está reduzindo os intervalos. Como tratar quando chegar... bom, imagino que tenha corrido... não, chegaram lá. Então, talvez aí seja interessante conversar com o colega neurologista que trata, que é isso que a gente espera. Com o passar do tempo, diminuir o efeito, ou seja, precisar de uma dose maior para ter o efeito, e a duração desse efeito ser menor. É isso que é a história natural, isso é o esperado. Agora, significa começou a diminuir o efeito, começou a durar menos, é a hora de fazer a cirurgia? Às vezes não. Às vezes, com ajuste de medicação, você consegue. Eu usava uma dose X, precisei aumentar? Tá bom, vamos aumentar. E se a gente, com o aumento da medicação, não tiver um efeito colateral significativo e com a melhora, por que não? Vamos ajustar. Por isso que entra lá atrás aquela questão de tratamento adequado. Precisa ter o tratamento adequado, aí sim, eu tenho esses efeitos on-off, eu tenho a diminuição da duração cada vez menor e com as doses adequadas, bom, aí pode ser o momento de conversar. Por isso que é importante essa relação de conversa entre o paciente e o neurologista que o acompanha. Que, no final das contas, é ele que vai dizer, não, olha, agora... É importante também que o neurologista conheça a cirurgia de Parkinson. Existem, sim, até mesmo entre os neurologistas, um certo preconceito. Então, é importante. E eu acho que é através de conversa, de conhecimento, explicando como é que é para a pessoa entender. É assim, eu acredito, realmente acredito que é dessa forma que a gente consegue esclarecer e ajudar as pessoas, com conhecimento, com uma cabeça aberta para novas informações. O seu Regis, ótima explicação. Fiz cirurgia há 3 meses e eu sou... O seu Regis foi o paciente meu, felizmente está muito bem, mas ainda são 3 meses. E sim, vocês veem, não paguei nada para o seu Regis para me dar esse testemunho hoje, mas é isso, funciona. Tudo está de acordo com aquilo, porque muitas vezes a pessoa vai fazer a cirurgia achando que, olha, eu vou com aquele negócio, vou parar de tomar remédio e vou voltar a correr, vou fazer... Se for com toda essa expectativa, às vezes depois da cirurgia ele diminuiu, ele tomava 10 comprimidos por dia, passou a tomar 2, ele já falou, mas peraí, tô tomando remédio. Aí você chega no... Tem até um colega, não faço isso, mas tem um colega que ele filma o paciente antes da cirurgia e filma ele depois, porque alguns pacientes reclamam, mas eu não melhorei nada. Aí ele mostra o vídeo, olha, você entrava no meu consultório desse jeito, agora você está entrando assim, você não melhorou mesmo? Aí a pessoa fala, então, também é importante isso. Eu sei que, para quem está com Parkinson, eu entendo perfeitamente a situação, a frustração de querer fazer o movimento e não conseguir, simplesmente você não consegue levantar da cadeira. Ou você quer ir no banheiro e não consegue. Então, eu entendo perfeitamente a frustração. E isso melhora muito. Agora, a gente tem que... Por isso que o esclarecimento é importante, para entender que, sim, vai melhorar. Vou melhorar tudo da noite para o dia? Não é assim. Tem um caminho. Eu acredito, então, que a do seu Regis é a última. Obrigado pelo comentário, Regis. Inclusive, essa palestra é uma sugestão, um convite do senhor Regis. Eu faço isso com... E a gente acabou ampliando mais, era mais para a associação, a gente acabou ampliando para o YouTube, para aberto mesmo, para mais pessoas poderem ser atingidas. Então, se realmente esse daí é o último, eu acho que a gente encerra por aqui
E, como eu falei, se eu surgirem depois outras perguntas, deixa aí no comentário, ou seja aqui no YouTube, seja aqui no Instagram, seja no Facebook, onde você estiver assistindo, deixa um comentário, deixa uma pergunta depois e sempre que possível a gente aparece para responder. Às vezes eu estou operando, respondo no mesmo dia, na mesma hora, mas sempre que dá a gente responde. Perfeito? Então, se não tem nada mais, muito boa noite, ou bom dia, boa tarde, dependendo da hora que você está me assistindo. E paramos por aqui e esperamos numa outra oportunidade conversar mais, seja de Parkinson ou de alguma outra questão neurocirúrgica que possa interessar vocês. Até logo.